acho que tem uma, dentro aí da trajetória, dentro, né, acho que talvez do que eu faço, do que eu sou hoje dentro aí dentro da tipografia, do design, eu acho que uma das coisas mais importantes é essa troca, são as referências, eu acho que esse intercâmbio, né? Essa conexão que você cria com outros artistas, com outros designers, com outros profissionais, né? Eu acho que isso é fundamental, isso é uma coisa, acho que, puxa, não só bacana, né, no sentido assim de motivadora, mas importantíssima, né, para você assim, puxa, trocar, né, trocar experiências, puxa, aprender, né, com um determinado colega, enfim, porque são formas de, às vezes, pensar. Eu acho que tem uma coisa muito bacana, acho que no design, que é também assim, você pode ter o mesmo projeto, mas sempre com soluções diferentes, né, com visões diferentes, né, interpretações, né, nesse sentido também quando a gente vai para o campo artístico, né? Então, essa questão aí de como a gente olha, de como a gente percebe o mundo, de como a gente traduz isso em projetos, de como a gente se expressa, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a gente está sempre cercado de referências, de a gente tentar entender os caminhos, absorver tudo isso, né? E eu acho que dentro aí né, do caminho profissional, do dia a dia, e eu acho que os próprios projetos já sempre eles fazem essa conexão, né? E eu acho que assim, no campo da tipografia, né, ou no design gráfico, eu sempre tive muita curiosidade, muito interesse assim de repente, puxa, conhecer uma pessoa, um profissional que eu sempre admirei e tal, e falo, puxa, olha como ele faz, olha como ele pensa, né? Não querendo imitar, mas é curiosidade, fala, puxa, olha que bacana, né? Como ele consegue expressar isso e tal, né? E eu acho que isso te dá sempre assim, puxa, a referência, ela sempre, puxa, ela te norteia, assim, né, de escorar, assim, os seus caminhos e de, principalmente, o raciocínio visual, né? Eu acho muito interessante, assim, não é só a peça, o fim, o design, mas é como a pessoa raciocina, né? Como ele traduz, assim, a ideia, né? E eu acho que isso que eu sempre discuti, sempre falo assim da inteligência do projeto, né? E isso é muito bacana de a gente pensar, né? Que é um trabalho muito muito interessante a gente ampliar essas conexões, né? E eu meti a cara mesmo, assim, sabe? Falei, puxa, quando a oficina começou, sabe, quando eu comecei a ir para fora, colocar trabalhos em congresso, colocar participação de trabalhos em exposições, aqui no Brasil também, né, exposições de design, de arte, eu acho que você vai ampliando essa conexão, né? Eu acho que eu nunca quis, sabe, eu sempre fiquei preocupado também, assim, sabe, não ser bairrista, assim, essa coisa assim, sabe? Sempre ampliar, como eu falei, dessa questão aí do repertório, falei dessa questão dos materiais, eu sempre fui um cara que, eu sempre tive rompendo essas fronteiras, né? Mas sempre produzindo muito e tentando trocar aquilo que eu produzia, né, com os outros, no sentido assim de receber crítica, de saber opinião, puxa, de repente fazer trabalhos em conjunto, entendeu? E, o trabalho primeiro também na oficina tipográfica, ele foi essa baita conexão com outros estúdios fora do Brasil, né? Aqui no Brasil, né? E também principalmente fora do Brasil. Tanto que eu comecei
a intensificar essas conexões, enviando trabalhos para colegas, né, que já me seguiam, participando de meetings, né, de tipografia, né, enfim, palestras. Mas eu sempre eu achei e sempre tive respostas assim super legais com isso, né? Uma coisa muito bacana, assim, às vezes não eram projetos profissionais, mas eu sempre também pensei assim em compartilhar, sabe, a minha experiência de poder, poxa, de repente enxergar num projeto de design que, poxa, olha, seria muito legal, o projeto ficaria muito mais legal se eu também chamasse um outro colega para fazer esse lettering, para eu trabalhar junto, lettering, tipografia, ou chamar um ilustrador. Eu acho que o campo do design, ele é muito legal nesse sentido, né? De a gente também poder trabalhar individualmente, mas principalmente também de a gente poder dividir isso, né, com outros profissionais, né? Dependendo aí do contexto, dependendo da complexidade do projeto, né? Eu acho muito legal, porque eu acho que a ideia ela evolui, né? A ideia ela compartilhada, ela, ela sempre tende a ser mais discutida, né? E foi assim, e durante, principalmente nesses últimos 20 anos, eu acho, 15 anos, eu comecei a ir muito para fora, né? Assim, ainda mais com a internet e tal. Então, o mundo ficou muito pequeno, assim, né? Nesse sentido de a gente estar fazendo um trabalho aqui, mandar para lá, enfim, as trocas, as conversas, né? E foi assim também que eu comecei a ver que, puxa, era muito divertido, né? Assim, você falou, pô, tá sempre trabalhando muito, mas compartilhando e também, puxa vida, né? Isso ampliando aí o seu campo de atuação, né? É, agora, né, vocês acompanham o meu trabalho, né, essa questão aí com o David Carson foi uma coisa muito bacana que se deu naturalmente, assim, né, dentro dessas conexões, né? É, foi, puxa, foi uma coisa de um seguir o trabalho do outro, né? E ele começou a seguir meu trabalho, começou a ver no Instagram, começou a, poxa, eu falei, nossa, que bacana, né? Uma pessoa que eu sempre tive como referência também, principalmente nesse lado experimental. E aí eu comecei a escrever para ele e vi que, puxa, era um papo muito bacana, assim. Então a gente começou a falar muito de design, né? E foi uma consequência a gente daí começar a trocar materiais. Me lembro que um dos primeiros projetos que eu troquei com ele foi alguns posters, mandei para ele, né, na Holanda, e ele estava fazendo um livro, né, um livro muito lindo de colagens, né? E mandei esse material e aí foi uma reação muito bacana que eu mandei um pôster assim que eu tinha feito na Itália, né? Um pôster super incrementado, assim, super difícil de fazer, tal. Eu tinha poucas cópias, falei, não, eu vou mandar para ele esse pôster, vou mandar uma outra coisa, tal. Aí mandei e aí ele não falou nada, né? Eu falei, meu, pô, será que aí ele recebeu, gostou, não gostou, tal. Depois, logo em seguida, eu vi o meu pôster literalmente servindo uma colagem, picotadas e palmas na criação. Eu falei, nossa, que incrível, né, cara? Que incrível. A camarada já pegou, já colocou rapidamente, assim, incorporou aí para criar um diálogo numa colagem dele e tal. E foi muito bacana. E aí eu escrevi para ele, falei, nossa, adorei, achei super legal isso e tal. Na verdade, essas coisas assim, né, não tem muito. É uma coisa que tá acontecendo quando você está realmente
envolto, trabalhando, né? Essa coisa se mistura, né? O protagonismo das coisas, né? Então, eu vi que eu já estava criando essa conexão assim com outro cara, né? Com outro designer, assim. E é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. E aí a gente começou, puxa, a conversar muito sobre design, escrever quase que semanalmente, assim, comentando um trabalho do outro e tal. E aí me lembro que uma época daí ele falou, nossa, eu estou indo para o Brasil e vou, puxa, vamos se encontrar para fazer alguma coisa, né? Eu falei, pô, legal pra caramba, vamos, né, de repente, sei lá, ir na oficina, vamos fazer um projeto, sei lá, experimental, se divertir, né? E aí eu pensei, falei, meu, pô, lógico, eu posso levar um cara desse para a gente brincar, né? Quase como uma jam session, ficar lá no ateliê, puxa, né? Imprimindo, recortando, colando. Mas eu acho que também seria legal fazer um trabalho aí para São Paulo, né? Aproveitar essa passagem dele aqui, né? E eu estava em contato muito com o Pagu, né, que faz essas empenas, que é um produtor, trabalhou com o Cobra, é um baita ativista cultural, ele é um baita curador, assim, um cara super articulado, e eu falei, pô, Pagu, tá vindo para cá esse nosso amigo aqui, vamos fazer um negócio junto, né, todos juntos, né, fazer uma criação numa empena, e ele topou. Nesse grupo também eu já estava, era um momento que eu estava trabalhando aí com uma outra conexão, né, com outros artistas, que é o caso aí do Daniel Melim, do Tid Helmas, do Tid. O Tid sempre teve presente na oficina, com o André Hellmeister, né? E aí a gente formou um grupo e falou, vamos fazer uma grande colagem, né? Metade colagem, metade pintura. E aí foi esse desafio, e aí de fazer uma empena, colagem mesmo. A gente não queria reproduzir uma colagem, a gente queria literalmente trabalhar com papel, né, colar e uma parte pintura, né? E aí foi muito bacana, porque assim, pô, você, né, pô, como é que eu vou criar, né, com esses caras, né? Qual vai ser a dinâmica, né? É muito rápido, né? O Carson, cara, ele é um cara muito, ele é muito rápido, né? Pela experiência dele, a inteligência, assim, sabe, o olhar, né? E trabalhar com ele foi uma experiência incrível, assim, né, no tete a tete, né? A gente começou a trabalhar muito, né, via internet mesmo, layouts. E depois, obviamente, aqui, né, em São Paulo, no estúdio, né, quando a gente foi fazer todo o trabalho lá da Empena, né? Mas eu me lembro uma vez assim que a gente estava em São Paulo, falando, nossa, estamos rascunhando aqui o layout e tal. Meu, depois de 2 dias aparece assim, tipo 20 layouts assim, já da Empena. O cara ele é uma fonte de criatividade assim, e pelo repertório dele é muito bacana isso, né? E, na verdade, depois a gente foi trabalhar na oficina tipográfica com ele e me lembro que foi uma experiência incrível assim, né? Poder ali estar no tete a tete, estar criando. Me lembro que a gente passou um dia quase que sem falar, botamos lá um som, uma coisa, cheio de materiais. E assim, as ideias não paravam. A gente fez uma produção assim de vários cartazes, várias colagens, coisas assim muito legais, muito interessantes. Algumas coisas que a gente conseguiu, lógico, finalizar ali, mas outras coisas que depois eu finalizei. Enfim, a gente, né, todos nós trabalhamos juntos, né? Eu acho que tem uma conexão bacana disso tudo. A gente continuou também depois, fiz outros trabalhos com ele, até no mês passado.
Ele, às vezes, sempre me pede algumas coisas. Produz um fundo aqui, estou precisando dessas letras, eu preciso que você produza isso assim, uma fusão de tipografia tal. E eu acho muito bacana, porque hoje, assim, né, eu acho que essa minha trajetória, eu né, estou conseguindo criar talvez um pouco de estilo, né, um pouco de uma pegada assim, e que uma pessoa como ele, né, hoje talvez consiga enxergar isso e falar, pô, eu gostaria daquilo que você fez assim, assim, assado, vou colocar isso num outro trabalho, né? Então, isso é muito bacana. Tem os meus amigos, né, o que a gente chama de a confraria, confraria tipográfica, né? Não só aqui no Brasil, e colegas assim que eu tenho aí espalhados aí pelo mundo, e a gente se encontra sempre aí, né, quando possível, num meeting que é em Milão, que é o Letterpress Workers, e são 5 dias, 5 a 6 dias de trabalho intenso, de trocas, de experiências, de produção, né? São, às vezes, muitos professores, artistas, né, que trabalham com essa técnica que eu trabalho. O pessoal dos Estados Unidos também é muito legal essa conexão com o Hamilton Museum, né? Eu sempre que posso estou participando. Esse ano também fui selecionado para um trabalho lá, que é o New Impressions. Então, é gente de toda a parte do mundo que está sempre trabalhando ali, trazendo coisas novas para a tipografia, para esse sistema de impressão, né, para essa linguagem, né? E eu acho que, puxa, eu acho que tem, né, a gente vai formando aí essas conexões assim muito interessantes com artistas, como eu sempre tive, foi sempre muito intenso essa relação, não só dentro da tipografia, do design, mas em vários campos de arte, na música, né? Eu acho que a minha história é essa, assim, de conexão mesmo, né? Vários âmbitos, assim, né? De linguagem, né? Então, eu fico maquinando, fico pensando isso, nessas possibilidades, né? E nessas conexões e nesses trabalhos, entendeu? Então, sempre, eu acho que isso veio sempre de uma forma natural aí para o meu trabalho. Gente aqui que eu admiro muito, acho que teve um encontro também aí com o J. Borges, com o pessoal, né, assim, puxa, estilogravura, literatura de cordel, coisas assim interessantíssimas, né? Pessoal do grafite, da street art, né, que isso sempre fez parte da minha vida, assim, eu não sou grafiteiro, mas sempre tive muita admiração, né, um olhar especial para essas inscrições, escritas urbanas, intervenções urbanas, né? Então, eu acho isso sempre me deu um fôlego, né? Talvez assim um olhar e que eu sempre incorporei. Isso trouxe essa questão da urb, do street, assim também para o meu trabalho, né? Eu acho que basicamente isso, amigos, colegas, né? Também, pô, pesquisadores, professores, né? Gente que sempre teve ao meu lado e a gente sempre trocando aí ideias, conceitos, enfim, né? Eu acho que essa é a grande conexão, essa colaboração aí com outros artistas, né? São vários trabalhos que eu não faço sozinho, que em parceria, e o grande barato eu acho que é esse, né? Esse aprendizado e eu acho que uma forma conjunta de pensar projetos. Em ativismo, né? Que tópico. Eu acho que eu sempre pensei, né? Sempre tive essa ideia assim de o design é uma atitude política, a arte é uma atitude política, né? E eu sempre fiquei interessado, sempre me interessou muito a forma com que eu poderia me manifestar, né? Eu poderia estar assim, né? Puxa, de uma maneira assim muito presente, né? Atuante no sentido assim de, né? De
de, de tratar essa questão de que meus trabalhos trouxessem algo, né, voltado, né, a isso, né? E foi nesse sentido que assim sempre me atraiu dentro da linguagem gráfica, né? Puxa vida, toda essa produção, né, dos cartazes dentro da história do design, puxa, eu sempre tive isso como referência, né? Eu acho que tem uma coisa muito bacana assim né, do projeto de design, claro, de como ele é pensado, né? Como ele nasce aí, né? Seu público, sociedade, enfim, como que a gente pode devolver, como que a gente pode, né, tá trazendo essas questões, né, que emergem aí da nossa sociedade, né? A tradução do nosso tempo, esse tipo zeitgeist aí né, do que a gente do nosso tempo, né? É, falando assim específico de talvez de um ativismo, né? Eu sempre vi no grafite, né, nas intervenções urbanas esse viés, né, de intervenção, de fala, de discurso, né, de a gente interagir aí, né, com a nossa cidade, né, com a nossa sociedade. E eu sempre achei muito interessante isso, né? Como essa escrita, né? Ela era atuante e tinha sempre teve essa força, né? Eu acho assim que agora, né? Eu acho que eu vejo uma coisa muito interessante que eu participo, né? Que são os nós artivistas, né? Onde a gente aí junto com o Pagu, com a Fernanda, eles levaram isso novamente de uma maneira, né, talvez de uma maneira revigorada para as ruas, né, onde a gente fez aquelas frases do Minhocão, enfim, tentando dar como uma resposta, né, sempre fugindo de uma apatia, assim, né? Eu acho que a nossa grande arma é o que a gente tem na mão, assim, de como a gente pode, né, como a gente pode traduzir o momento, como a gente pode criar uma resposta, né, para tudo isso que a gente vive, né? Então eu não me conformo, eu assim, eu não me conformo, é um mundo que a gente vive hoje absurdo, né, de coisas assim que terríveis que a gente tem que conviver e também que a gente tem que estar se manifestando para tentar mudar, né? Eu acho que todo projeto de design ele sempre foi uma resposta, né, a todas essas questões, né? Em maior ou menor grau político, não sei, mas eu acho que o fazer design, fazer arte, para mim, é essa condição de tá tentando, né, expor alguma situação, interagir com isso, se manifestar de alguma forma, né? Acho que o trabalho aí dos nós artivistas, trabalho com o Pagu, com as frases, foi um momento muito bacana e tinta na mão, tipografia no chão ali e pessoas assim, não só artistas, gente de tudo quanto é lugar que, né, que é convocada e eu sempre fiquei pensando, né, às vezes assim, são as convocações para fazer essas frases, né, para a gente montar essas frases, elas são, elas têm um certo tipo de planejamento, mas elas são muito rápidas, assim, não é um projeto que se fala, ah, pô, daqui um mês isso vai acontecer, então, né? Então eu me lembro uma época que a gente fez aquela frase, né, principalmente aí voltado ao racismo estrutural, e tem essa coisa da estratégia, né, também do uso da cidade, né, que eu acho super interessante como estratégia, como até ressignificação da mídia, né. Então, uma das frases foi feito em frente ao Google, né, busque racismo estrutural,
uma outra frase em cima ali do minhocão, que foi incrível esse trabalho, né? E eu me lembro assim que a gente é convocado assim, tipo, ó, vai acontecer hoje à noite, entendeu? E eu pensei, meu, eu não vou conseguir não ir, né? Não vou conseguir não ir. É de madrugada, acaba já o sol meio raiando. E então eu acho que acho que isso depende de é o posicionamento de cada um de nós, né? Naquilo que a gente faz e como que a gente se manifesta e como que a gente se expressa, entendeu? Eu acho que toda forma de arte ou de design, assim, que ele não pode se esvaziar, entendeu? Né? Não é uma coisa puramente que nem a gente discute, funcional, né? A forma, tudo para mim cria é, é uma razão, né, simbólica nesse sentido, né? Então, assim, eu sempre me preocupei com aquilo que eu faço de não ser vazio nesse sentido, né? De, em algum grau, aquilo está significando alguma coisa além do objeto, né? Além ali do projeto em si, né? Como que ele dialoga com o seu contexto, né? Eu acho que também o Tibor Kalman, né? A revista Colors, é, puxa, eu sempre olhei, eu sou de uma geração que ainda tinha aqui, lembra dos outdoors, né? Lembra daquelas campanhas da Benetton, do Kalman com o Oliveiro Toscani, como era inteligente, né? Você trazer todas aquelas questões, né, do apartheid, do racismo, né, nas propagandas, né? Então, isso é também o que eu discuto na inteligência do projeto, né? De como você consegue também colocar ali dentro algo a mais, né? Eu acho que com o Pagu, né? Com os nós artivistas, eu acho que a gente está sempre pensando, né? Acho que um cara também que eu admiro muito, que a gente fez alguns trabalhos juntos agora, que teve manifestações, que a gente foi fazer cartazes lá no meio da manifestação, que é o Rico Lins. Achei incrível o trabalho dele, sempre foi um cara que me inspirou muito e que eu pude, nesses últimos tempos agora, conversar bastante com ele, fazer coisas e estar sempre discutindo esse viés aí do design, né? Então, eu acho que a gente tem aqui dentro também do design brasileiro coisas tão legais, né? Coisas tão fortes, tão potentes nesse sentido, né? De alcance, que eu acho que é isso que também eu acho que essas novas gerações também têm que estar atentas, né? De né, dessa preocupação da linguagem do design, né? De assim, poxa, o que que a gente está criando, né? O que que só reside naquela forma, né? Naquela beleza do objeto, né? Da sua, o que que ele expressa, né? E eu acho que a gente está vivendo essa oportunidade, né? Puxa, de pelo aquilo que a gente faz, de a gente conseguir trabalhar toda essa discussão, né? Trazer essas discussões à tona nessas oportunidades, né? A gente não pode ser omisso disso, eu creio, né? Então me anima muito o projeto que eu possa, né, estar articulando essas ideias, né? Eu adoro isso, né? Não posso falar aqui um próximo projeto que eu vou fazer com uma uma figura que é muito bacana, que eu curto muito, que é o Abu Janra, mas a gente vai retomar um projeto aí muito legal de cartaz, de coisa assim, e que é muito bacana a gente poder, né, enfim, criar. Né? Então, é basicamente isso, sem levantar nenhuma bandeira aqui, né? Mas eu acho que aquilo que a gente faz no design, ele para mim é uma atitude política, entendeu? A arte também é uma atitude política, entendeu? O belo pelo belo,
né? O funcional só pelo funcional, isso, a forma pela forma, eu não consigo ver assim, entendeu? Então, é essa oportunidade, e venho aqui agradecer também, puxa, esse espaço aí de a gente poder conversar, de a gente poder compartilhar experiências, enfim, e de a gente estar sempre aprendendo, entendeu? Muito obrigado a todos vocês aí pela atenção.